A brasileira que Elvis Presley se apaixonou, mas não pôde viver com ela. Era 1973, Nova York. A cidade que nunca dorme estava mais acordada do que nunca. Jazz vazando pelas janelas, carros buzinando na chuva, luzes da Broadway refletindo nas poças d'água da calçada. E no meio de tudo aquilo, ela estava limpando o corredor do 12º andar de um hotel, sem saber que do outro lado da porta, 1207, estava o homem mais desejado do mundo. Essa é a história de Maria das Graças Oliveira, uma brasileira de 26 anos, do interior de Minas Gerais, que por 3 dias, em outubro de 1963, foi a única pessoa no mundo que fez Elvis Presley se sentir invisível. E ele nunca esqueceu. Maria das Graças havia chegado a Nova York 2 anos antes, vinda de Patos de Minas, uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia e ninguém saía. Mas ela saiu, com 24 anos, uma carta de uma tia distante e um sonho que ela não sabia bem descrever. Sabia apenas que era maior do que o horizonte que enxergava da janela de casa. Nova York a engoliu quase inteira, o frio que ela não esperava, o inglês que sabia apenas no papel, os olhares que diziam sem palavras que ela não pertencia ali. Mas Maria das Graças tinha uma coisa que Nova York não conseguiu tirar: dignidade. Arrumou emprego como camareira no Hotel Americana, um dos mais luxuosos de Manhattan, o tipo de lugar onde presidentes dormiam, onde estrelas de cinema pediam café às 3 da manhã. Ela limpava os quartos em silêncio, rápida, precisa, invisível como boa profissional devia ser, e sorria para todo mundo. Não o sorriso falso de quem quer algo, o sorriso verdadeiro de quem escolheu a gentileza como forma de sobreviver num mundo que não facilitava nada. Os outros funcionários a chamavam de Grace. Ela deixava. Mas por dentro continuava sendo Maria das Graças, filha de seu Antônio e Dona Lourdes, de Patos de Minas, do Brasil. Em outubro de 1963, Elvis Presley chegou ao Hotel Americana, discretamente, como ele sempre tentava fazer e raramente conseguia. Estava em Nova York para uma série de gravações, sem shows, sem turnê, apenas estúdio e hotel. O quarto 1207 foi reservado com um nome falso. A segurança havia sido reforçada. Os funcionários haviam sido instruídos a não falar, não olhar, não comentar. Naquela época, Elvis tinha 28 anos e estava no auge de tudo: fama, dinheiro, beleza, poder e uma solidão que nenhuma dessas coisas conseguia preencher. Priscila estava no Memphis. O Coronel Parker controlava cada minuto de sua agenda. Os amigos ao redor eram mais parasitas do que companhia, e a fama havia criado um vidro invisível entre ele e o mundo. Todo mundo via Elvis, ninguém via o homem. Era terça-feira, 7 da manhã. Maria das Graças estava no corredor do 12º andar com seu carrinho de limpeza quando a porta do 1207 se abriu. Um homem alto, cabelo escuro bagunçado, calça simples, camiseta branca amassada, descalço, olheiras fundas, expressão perdida de quem não dormiu. Ela reconheceu. É claro que reconheceu, mas levou apenas 1 segundo para a profissional nela assumir o controle. "Bom dia", ela disse em inglês e voltou a organizar as toalhas no carrinho. Elvis parou, olhou para ela, esperou o grito, o olhar arregalado, o tremor nas mãos, a pergunta por autógrafo. Nada. Ela continuava trabalhando, tranquila, como se ele fosse qualquer outro hóspede. "Bom dia", ele respondeu, ainda meio surpreso. "O senhor precisa de algo para o quarto?" "Não, eu só precisava de ar." Ela olhou para o corredor fechado. "Aqui não tem muito ar." Ele riu, pequeno, genuíno. O tipo de riso que sai sem avisar. Verdade. E voltou para o quarto. Na quarta-feira ele abriu a porta de novo, dessa vez de propósito. Maria das Graças percebeu, mas não disse nada. Ele ficou encostado na parede do corredor enquanto ela trabalhava.
Como criança que fica perto de adulto ocupado só para não ficar sozinha. Você é brasileira? Ele perguntou, depois de um tempo. Ela parou, levantou os olhos. Como o senhor sabe? Seu sotaque, eu já ouvi antes. Tem algo diferente. De onde o senhor conhece sotaque brasileiro? Conheci uma banda, mês passado. Ele encolheu os ombros. Fiquei curioso sobre o país. É um país grande, ela disse simplesmente. De onde o senhor é? Ele sorriu. Do Tennessee. Também é grande. Eu também nunca fui. Ela voltou a trabalhar. Ele ficou parado. Como é o Brasil? Ele perguntou, e ela contou. Não a versão bonita de cartão postal, a versão verdadeira. O calor de Minas, a poeira da estrada, a voz da mãe chamando para o jantar, o cheiro de pão de queijo de manhã, as festas juninas com bandeirinha colorida, a saudade que doía diferente dependendo do dia. Elvis ouviu tudo sem interromper, com aquela atenção que ele tinha, de olhar para a pessoa como se o mundo inteiro pudesse esperar. Você sente falta? Ele perguntou. Todo dia, ela respondeu. Mas a saudade não me impede de viver. Só me lembra de onde eu vim. Ele ficou em silêncio. Eu moro a 2 horas de onde nasci, ele disse baixinho, e às vezes sinto que estou mais longe do que você. Maria das Graças parou de trabalhar. Olhou para ele de verdade pela primeira vez, não para o ícone, para o homem encostado na parede do corredor, descalço, com olheiras, falando de saudade como quem carrega uma pedra que ninguém mais vê. Isso é solidão, ela disse, não é distância. Ele não respondeu, mas algo no rosto dele mudou. Na quinta-feira ele esperou ela no corredor com 2 copos de café. Estendeu um para ela sem dizer nada. Ela olhou para o copo, depois para ele. Eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando. E o senhor é hóspede. Eu sei, mas é café, não é proposta. Ela ficou séria por 1 segundo. Depois pegou o copo. Obrigada. Tomaram café no corredor, em silêncio, lado a lado encostados na parede. Ela depois perguntou, o senhor não tem ninguém que faça companhia? Tenho muita gente, ele disse, mas ninguém que faça companhia de verdade. Isso é triste. É. Fama faz isso? Ele pensou. Fama coloca vidro entre você e o mundo. Você vê tudo, não toca nada. Maria das Graças olhou para as próprias mãos. Ásperas de trabalho, sem esmalte, com uma pequena cicatriz no polegar direito de quando caiu de bicicleta aos 8 anos. Eu toco tudo, ela disse. Às vezes eu queria tocar menos. Ele olhou para as mãos dela também. Não, não queria. Ela levantou os olhos, e por um momento os dois ficaram se olhando no corredor vazio do 12º andar, sem título, sem fama, sem diferença de mundo. Só 2 seres humanos que de alguma forma haviam se encontrado num corredor às 7 da manhã. Como é seu nome de verdade? Ele perguntou. Não o que eles chamam aqui, ela respirou. Maria das Graças, ele repetiu devagar, como quem aprende uma música. Maria das Graças. É feio em inglês. Não é. É o nome mais bonito que eu ouvi em muito tempo. Ela desviou o olhar e pegou o carrinho de volta. Naquela noite, Elvis não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto 1207, pensando no corredor, no café, nas mãos com cicatriz, na voz que falava de saudade como se fosse coisa comum. Às 11 da noite ele ligou para a recepção. Pediu para deixar um recado para a camareira do turno da manhã, chamada Grace. O recado dizia, obrigado pelo café e pela conversa. Amanhã tem mais? Maria das Graças recebeu o recado às 6 da manhã quando chegou ao trabalho. Ficou com o papel na mão por um longo tempo. Uma voz dentro dela dizia para não ir.
Outra voz dizia que a vida era curta e o Brasil ficava longe, e que às vezes Deus colocava pessoas no corredor por uma razão. Ela foi. Ela bateu na porta do 1207 às 7h15. Ele abriu rápido, como quem estava esperando. Tinha 2 cafés de novo e uma fatia de torta de maçã num prato pequeno. Eu não sabia o que você gostava, ele disse. Então pedi o que eu gosto. Torta de maçã de manhã? Eu sou do Sul, ele deu de ombros. A gente come torta em qualquer horário. Ela riu, e foi a primeira vez que ele a viu rir de verdade. Não o sorriso educado do corredor, o riso verdadeiro, com os olhos fechando um pouco, com um som que ele não esperava. Livre. Sentaram no chão do corredor com os pratos no colo, como 2 crianças. Ela falou da família. Ele falou da mãe Gladys, que havia morrido 5 anos antes e de quem ele ainda sentia falta todos os dias. Ela falou do sonho de voltar ao Brasil um dia com dinheiro suficiente para ajudar os pais. Ele falou do sonho de um dia ser anônimo por uma semana inteira. Troca? Ela brincou. Ele riu. Não é justo para você. Por quê? Porque uma semana de anonimato não vale uma vida inteira de dignidade. Ela parou de comer. Olhou para ele. Foi a coisa mais bonita que alguém me disse desde que cheguei nesse país. Ele ficou sério. É verdade. E então ele fez algo que ele mesmo não havia planejado. Pegou a mão dela, devagar, com cuidado. Ela não tirou. Ficaram assim por um longo momento, no corredor vazio, com os pratos de torta no chão, o café esfriando. Maria das Graças, ele disse baixinho. Não faz isso, ela respondeu igualmente baixo. O quê? Fala meu nome assim, com essa voz. Por quê? Ela olhou para a mão dele sobre a dela. Porque eu preciso continuar trabalhando depois que você for embora. Naquela mesma tarde, Elvis ligou para o Coronel Parker, não com uma pergunta, com uma declaração. Eu conheci alguém. Silêncio na linha. Uma funcionária do hotel. Elvis continuou. Brasileira. Ela é... Não. A voz do coronel era fria, direta. Não, Elvis. Você nem deixou eu terminar. Não precisa terminar. Eu sei o que você vai dizer, e a resposta é não. Por quê? Porque você tem contrato com a RCA. Porque você tem filmes agendados. Porque você tem uma imagem que custou anos para construir. Porque você tem Priscila. Porque você tem fãs que querem você disponível e sonhando com elas. Pausa. E porque uma camareira brasileira não faz parte de nenhum desses planos. Elvis apertou o telefone. Você está me dizendo com quem eu posso ou não posso falar? Estou te dizendo o que vai acontecer com ela quando as câmeras chegarem. A voz do coronel não levantou. Ficou gelada. Os tabloides vão destruir essa mulher, Elvis. Vão inventar histórias. Vão seguir ela até o Brasil se precisar. Vão fazer da vida dela um inferno. Você aguenta ver isso? Silêncio longo. Você sabe que não aguenta. O coronel continuou. Então, faz o que sempre faz. Protege ela sendo razoável. A ligação caiu. Elvis ficou olhando para o telefone por um tempo que ele depois não soube dizer quanto foi. Na sexta-feira, Maria das Graças chegou ao trabalho às 6 da manhã. Foi direto para o 12º andar. O carrinho no corredor, as toalhas organizadas, a lista de quartos para limpar. Passou na frente do 1207. Bateu de leve. Silêncio. Bateu de novo. A porta se abriu. Mas não era Elvis. Era um homem de terno que ela não conhecia. O hóspede fez o check-out essa manhã cedo, ele disse, seco. O quarto precisa ser preparado para o próximo hóspede. Maria das Graças ficou parada. Ele deixou algum recado? O homem de terno a olhou por um segundo. Depois, tirou do bolso um envelope pequeno. Ele pediu para entregar para a camareira chamada Grace. Ela pegou o envelope, esperou o homem entrar no quarto. Abriu devagar. Dentro, uma folha de papel dobrada e uma pequena foto de Graceland,
com uma estrela desenhada à mão num canto. A carta dizia: Maria das Graças. Eu queria ter dito pessoalmente, mas eu sou covarde em algumas coisas. Você é a pessoa mais real que eu encontrei em muito tempo. E eu aprendi em pouco tempo que pessoas reais merecem ser protegidas de tudo que eu carrego. Você falou que saudade não impede de viver. Só lembra de onde você veio. Vou carregar você assim, como saudade, como lembrança do que é real. Cuida de você. E um dia, quando você voltar para o Brasil, leva um pouco de Nova York com você. Assim como você deixou um pouco do Brasil aqui comigo. Elvis. Maria das Graças dobrou o papel, colocou no bolso do avental, entrou no quarto 1207 com o carrinho e começou a trabalhar, com os olhos marejados, mas sem parar. Maria das Graças voltou para o Brasil em 1971. Com dinheiro suficiente para comprar uma casinha para os pais em Patos de Minas. Casou-se com um professor de história chamado Roberto. Teve 2 filhos. Viveu uma vida simples, honesta e cheia. Nunca contou a história para ninguém, a não ser para a filha mais velha, numa noite de 1977, quando o rádio anunciou a morte de Elvis Presley. Maria das Graças ficou em silêncio por um longo momento. Depois foi até o quarto, abriu a gaveta da cômoda e tirou uma folha de papel dobrada, amarelada de 14 anos, com uma pequena foto de Graceland e uma estrela desenhada à mão num canto. Segurou no colo e chorou em silêncio o choro de quem perdeu algo que nunca chegou a ter. A filha perguntou: Mãe, você conheceu ele? Maria das Graças olhou para a foto. Por 3 dias, ela respondeu. Num corredor de hotel. E ele era humano, antes de ser Elvis. Ele era só um homem com saudade de casa. Ela dobrou o papel de volta e guardou na gaveta. Essa história é ficção, mas a solidão de Elvis Presley não era. O controle do Coronel Parker não era. O sistema que transformava seres humanos em produtos, que destruía relações antes que pudessem respirar, que colocava contratos acima de corações. Esse sistema era muito real. Elvis Presley morreu em 1977, sozinho, num banheiro, com 42 anos, o homem mais famoso do mundo, que talvez em algum corredor de hotel, em algum outubro esquecido, tenha tomado café no chão com alguém que o viu antes de ver a fama, e teve que escolher entre proteger ela e ficar com ela, e escolheu proteger. Porque às vezes o amor maior não é o que fica, é o que vai embora para que o outro possa continuar inteiro. Se essa história te tocou, compartilhe. Porque em algum lugar agora mesmo há alguém sendo amado em silêncio. Alguém que guardou uma carta numa gaveta por 14 anos. Alguém que chorou sozinho quando o rádio deu a notícia e nunca contou para ninguém. Porque alguns amores são grandes demais para caber em palavras e pequenos demais para sobreviver ao mundo.